um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior, mandou soltar um dos chefes do primeiro comando da capital, o PCC. Por que ele fez isso? Ele considerou a maneira como esse traficante, este chefe do crime organizado foi abordado pela polícia. Ele achou que foi ilegal, ele achou que foi preconceituoso. O nome do bandido é Leonardo da Vinci Alves de Lima. E aí eu falo, a vida imita a arte, mais uma vez, porque eu lembro só de Bezerra da Silva cantando se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? E a música do Bezerra da Silva, aliás, né, ele fala, uma pessoa que é pega fumando uma binga de maconha, aí ele se compara a um tal de Leonardo para o delegado, e o delegado diz, né, Leonardo é Leonardo, me disse o doutor, ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente, é que na lei dos homens, a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantas quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose, e você que é pobre e favelado, só deu 2, vai ficar grampeado no 12. É irônico que Leonardo da Vinci Alves de Lima, né, conhecido como Batatinha, ele estava preso no presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, aqui no interior de São Paulo, há 4 anos. Na decisão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele disse o seguinte, que o traficante ele foi abordado em razão, eu vou abrir aspas, do nervosismo aparente e que isso não seria suficiente para a prisão. Na época, a polícia encontrou com ele 2 quilos de cocaína. É cocada boa, não é? É cocada boa. Diz aí para marcar a capês. E essa decisão, porque o que parece é que Leonardo da Vinci, ele estava condenado, aí ele não estava no presídio e foi encarcerado quando foi encontrado com 2 quilos de coca. E porque este encarceramento foi indevido, preconceituoso, eu não sei o que entender disso aqui e espero dar uma mini aula pra gente do que aconteceu aqui, professor Capês. Boa tarde, Pavinato, Thiago Asmar, Diego, Renato Ribeiro, a todos os amigos e amigas da nossa querida Jovem Pan. Muito bem, com todo respeito, e eu tenho enorme respeito pelos tribunais e órgãos superiores, essa decisão não tem o menor cabimento. O menor cabimento. Olha que como processualista, penalista, jurista, eu tenho sempre o maior cuidado de fazer análise sem procurar me exceder na adjetivação. Mas eu posso dizer que essa decisão beira o absurdo. E quais são os detalhes pelos quais eu aponto que a decisão beira o absurdo? Trata-se de um processo em que já havia condenação. Ele foi processado em primeira instância. A denúncia foi recebida na primeira instância. Ele se defendeu, ele apresentou provas, ele juntou as testemunhas de defesa, o Ministério Público apresentou as testemunhas de acusação. Teve alegações finais, houve sentença condenatória de um juiz que analisou todas as provas, analisou a acusação. Depois houve uma apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o órgão revisor das decisões de primeira instância da Justiça Estadual, analisou os recursos de apelação, todas as alegações, analisou profundamente a prova e manteve a condenação. E a condenação transitou em julgado. Ou seja, não cabia mais definitiva. Recurso. Não cabia mais recurso. Não cabe mais recurso. Encerrou-se aquele processo. Ele foi condenado a mais de 10 anos de reclusão por tráfico ilícito de entorpecentes, crime gravíssimo. Foi condenado e a condenação transitou em julgado. Muito bem. Se surgisse algum elemento, o processo acabou. O processo acabou, ele já está condenado, a condenação é definitiva. Se existe algum meio processual para rever uma eventual injustiça, se chama, isso é uma ação, revisão criminal. É mais ou menos uma ação rescisória,
Uma ação que você entra depois que o processo acabou, o processo terminou, é uma condenação, a condenação é definitiva, você quer rever essa condenação, você entra com uma ação rescisória, chamada revisão criminal. E ele entrou com isso? Ele entrou só com isso aí? a defesa pode entrar. Só a defesa tem direito de rever condenações injustas. Se houve uma absolvição injusta, a coisa é tão séria que não cabe revisão criminal. Então, revisão criminal. Só cabe revisão criminal para alegar eventual prova nova da inocência. E você me perguntou muito bem, Pavinato, ele entrou com a revisão criminal? Não! É um processo final, condenação definitiva, transitada em julgado, e não entrou com revisão criminal. Sabe por quê? Porque não cabia revisão criminal. Não houve nenhuma nova prova da inocência, não surgiu nada que modificasse. Aí a defesa pega e entra com habeas corpus em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, o segundo tribunal mais importante do país. O Superior Tribunal de Justiça reconhece, não cabe revisão criminal. Ele deveria ter entrado com revisão criminal. Ele não entrou. Mas aí, tira da cartola uma tese polêmica. Tá certo que essa tese já foi utilizada num outro julgamento, mas uma tese polêmica num habeas corpus. Habeas corpus, você sabe, Pavinato, aqui todos os membros da mesa sabem, habeas corpus não admite produção de prova. Habeas corpus é bola rolando no gramado, não é bola quicando, é coisa que não tem dúvida nenhuma. Então, não foi conhecido do habeas corpus. O STJ disse, não, eu não vou julgar esse habeas corpus, porque você está entrando com habeas corpus quando você deveria ter entrado com uma revisão criminal. Não é caso de habeas corpus, não conheço do habeas corpus. Mas aí surge o coelho da cartola. Não conheço do habeas corpus, tem uma condenação definitiva, mas observo aqui uma nulidade flagrante. Então eu vou conceder habeas corpus de ofício. O que quer dizer isso? Eu vou dar espontaneamente a ordem. Isso cabe. Eu posso conceder habeas corpus de ofício quando eu notar uma flagrante injustiça ou flagrante ilegalidade. Qual foi a flagrante ilegalidade? Que a polícia flagrou o impetrante, o Leonardo da Vinci, com os 2 quilos de cocaína. Ele foi flagrado. Bom, então, qual é a nulidade? Ah, porque a polícia fez a busca e apreensão, a busca pessoal, com base no nervosismo dele. Mas ele não estava condenado, Capês? Não. O povo não consegue entender isso. O cara está condenado. Está condenado. Não pode pegar e encarcerar ele qualquer hora? Não, ele está condenado. Não. Lá atrás, quando ele foi preso, e a prisão que originou a denúncia, lá atrás, no dia dos fatos, quando ele foi preso, depois da prisão, que teve o processo, a condenação, o trânsito julgado, quando ele foi preso porque a polícia o abordou. Quando a polícia o abordou, a polícia encontrou a droga com ele. Ele estava com a droga. Mas aí diz o seguinte, tá certo, mas por que vocês foram fazer a abordagem? Ora, nós abordamos porque havia uma fundada suspeita pela conduta dele, o perfil com que ele se movimentava, aparentava um certo nervosismo. Ah, não. A polícia não pode abordar ninguém com base nesses critérios objetivos. Isso quer dizer que o ministro lá do STJ, né? O ministro Sebastião Reis Júnior, se ele andar com 2 quilos de cocaína, ele vai estar tranquilaço na rua. Ele vai passear, tô com 2 quilos de pó, 1 quilo cada bolsa, ele fica tranquilo. Vamos resumir? Não é pra ficar nervoso. Vamos resumir? Acabou a abordagem policial. Morreu a polícia. A polícia não pode mais abordar ninguém na rua. Porque... ajudar a resumir. Pois não. Acabou o trabalho policial. Por quê? Porque o policial virou vilão. Essa é a verdade. A gente vive num Brasil... Que aula de jurídica que eu tive com o Capês. Mas a gente vive num Brasil onde o policial é o vilão e o bandido é a vítima da sociedade. Se tem alguma coisa que me irrita no Brasil, principalmente no tal do direitos humanos, só aparece quando é pra defender bandido. Eu canso de ver policial morto, policial executado, e aí eu não vejo os direitos humanos aparecendo. Cadê o ministro dos direitos humanos? Quando um policial é morto, quando um policial é executado, isso acontece diariamente. Agora, o policial, quando ele faz
uma operação numa comunidade e tem, muitas vezes, bandido morto, nossa, o policial está abusando do poder. O policial não pode mais fazer o trabalho dele. Com a rede social hoje, as pessoas filmam e parece que é um abuso do policial. Agora, o policial pode receber tiro. O policial pode entrar à base de bala na comunidade. Então, a gente vive num país, eu não estou entendendo porque essa surpresa com essa notícia. A gente vive num país onde quem é inocente está virando vilão e quem é bandido está virando vítima da sociedade. E a gente está falando do STJ. Aí eu pergunto, cadê o STF? Porque o STF ele aparece para uns assuntos nada a ver, até para linguagem neutra, o STF já apareceu. Para cair com a punição de linguagem neutra, com a proibição de linguagem neutra em escola. É proibido proibir. Um assunto super pertinente. Agora, para soltar um criminoso perigosíssimo, eu não vejo o STF agir em cima do STJ. Thiago, tem uma coisa mais grave do que isso, mais grave ainda do que isso. A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviárias Estaduais que pararem caminhões transportando drogas e fizerem a prisão, será que se criou uma jurisprudência com base... Por que você parou esse caminhão? Você parou... Ah, porque no meu trabalho eu suspeitei daquele... Mas suspeitou com base em quê? Ah, eu tive o meu trabalho é fazer isso, é fazer isso. Ah, então não. Foi um critério subjetivo que você levou a parar esse caminhão. Perigosíssima jurisprudência. Ó, Diego, Renato, eu, por exemplo, lá no começo dos anos 2000, né, eu trabalhei muito com políticas de diversidade. Antes da geoelinização da militância, eu fazia parte dela. E a gente trabalhava com muitos grupos que não tinham trabalho. Isso aqui ninguém dava trabalho. Na época se chamavam travestis. Começo dos anos 2000. Sim. A maioria das travestis, no começo dos anos 2000, a maioria tinha atividade de tráfico na rua. Hoje, por exemplo, se uma transexual for abordada, vamos falar assim, abordou porque é transfobia. E ainda vai condenar o policial, mesmo se achar droga com ela. Bom, é para isso que nós estamos caminhando. Boa tarde para você, Pavinato. Boa tarde aos meus colegas aqui da mesa e a toda a audiência da Jovem Pan. É exatamente isso que está sendo dito aqui, a jurisprudência perigosíssima que se cria com isso. Tá dada a dica para você que anda aí com as suas drogas para consumo. Anda tranquilo, você... não sua frio, não. Não, ao contrário. Se você for abordado, se trema todo, se jogue no chão, diga que você tá com medo. Porque com certeza esse precedente que foi gerado hoje para esse líder do PCC pode ser utilizado também ao teu favor. Você aí que é um meliante contumaz. Como foi dito pelo professor Capês, acabou a abordagem policial nesse país. Esse país definitivamente está tomado pelo crime organizado. E sabe qual que vai ser a notícia que nós vamos dar para vocês aqui daqui a uns dias? Que vão devolver bens aí para esse traficante, assim como aconteceu com o colega dele, André do Rap, que também foi solto pelo STJ, que fugiu e depois teve devolvido ali um helicóptero, uma mansão, salvo engano, outros itens de luxo. Porque é o seguinte, quem tem condição de pagar advogado para levar o processo para essas cortes superiores e interpor recurso atrás de recurso, recurso atrás de recurso, uma hora vai achar uma tese para ir para a rua. E não demora muito, basta ter isso daqui, ó. Não estou dizendo que o ministro se vendeu, nem nada disso, mas é no mínimo estranho uma decisão dessa. É no mínimo estranho que um criminoso, que é reconhecidamente um líder da maior facção criminosa atuando no país, saia pela porta da frente depois de condenado. Não se pode falar nem em presunção de inocência, porque como foi dito aqui, o processo dele terminou, não teve ação de revisão criminal. Esse é o país da criminalidade e da impunidade, infelizmente. Esta decisão, ela é muito mais perigosa do que o simples fato de ter colocado um traficante condenado definitivamente na rua, numa canetada, num habeas corpus concedido de ofício, ou seja, independentemente de pedido. Essa é uma decisão que põe em risco a sua vida. Essa é uma decisão que afeta a sua segurança, porque quem sair armado nas ruas, com porte ilegal de arma, para praticar crime, para cometer homicídio... Aí eu discordo. Os manifestantes do 8 de janeiro são muito mais perigosos que esse chefão do PCC. Mas, Thiago... Aí eu vou não, tem que ironizar. Eu sei, não, mas tem que ironizar. Porque quem estava se manifestando foi preso, não teve defesa, não foi solto. E quem é bandido, quem mata, quem vende droga, é solto. Sim, agora, aquele que sair da sua residência, de qualquer local, portando ilegalmente uma arma com o objetivo de praticar um assalto à mão armada, um traficante que estiver andando com drogas,
não poderá ser abordado pela polícia. Não poderá sofrer busca pessoal com base no tirocínio, no perfil que o policial possa, pela sua experiência, deduzir que ali pode ter a posse de uma arma proibida ou de uma droga. É disso que nós estamos falando. Criou-se uma jurisprudência, um passe livre para andar com arma ilegal e droga ilegal. Olha, nós estamos virando um narco-estado, doutor Renato Ribeiro. Eu acho que nós estamos virando um narco-estado. Uma decisão como essa. E como é que você casa essa decisão? Vamos pensar no 8 de janeiro, né? Milhares de pessoas ali. Fizeram a abordagem, puseram na caçamba, levaram para uma quadra poliesportiva. Tinha gente tremendo, tinha gente chorando. Sim. Mas eles não podem ter habeas corpus, porque a súmula 136 da STF diz que não pode ter habeas corpus de prisão de ministro da STF. E aí, como é que a gente vai casar essas coisas? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, meus amigos, boa tarde, Pavinato, boa tarde também a nossa audiência da Jovem Pan. Eu acho, Pavinato, com sinceridade, que as coisas não se casam e elas não têm que se casar. Por que não tem que se casar? Porque cada caso é um caso. Eu não conheço a fundo esse caso envolvendo o traficante. Claro, acredito que o tráfico tem que ser combatido, tem que ser punido. Não conheço a fundo esse caso para entender as razões e confesso, cheguei aqui, não li a decisão para tecer comentários. Agora, em relação ao 8 de janeiro, aí essas pessoas estão presas porque, todo mundo sabe, cometeram lá essa barbaridade. Você já julgou elas todas? Não, Mas é uma barbaridade maior do que o crime organizado faz. O cara estava condenado. Nós estamos falando aqui. Tráfico. Não, nós estamos falando aqui. A gente não pode levar como cada caso é um caso. Se você quer comparar uma senhora de idade que estava ali na manifestação realmente de uma forma questionável, mas que é presa sem defesa nenhuma, e um bandido que mata, que vende droga, que estava condenado. A gente não pode tratar isso como cada caso é um caso. Porque a gente está chamando o povo de brasileiro de palhaço. Não é cada caso é um caso. É um caso muito mais grave do que o outro, mas muito mais grave. Não é. Não é. Você nunca vai me convencer de que um cara que é traficante de drogas, que cresceu cometendo crime, que cresceu matando, que cresceu executando, ele pode ser julgado igual uma senhora que sempre trabalhou de forma honesta e que estava numa manifestação. Deixa eu só colocar um replay isso aqui, ó. Isso como cada caso. Uma coisa, tudo bem que você não leu a decisão e eu também não costumo falar coisas que eu não li, mas nesse caso o cara ele está condenado, ele estava condenado, transitou em julgado. Eu estou entendendo. Transitou em julgado, aí soltou, não usou a ação rescisória, porque é o meio adequado para rever uma nulidade. Eu entendi a técnica jurídica, aí, eu entendo o argumento. Da técnica jurídica do 8 de janeiro, é o que eu lhe pergunto. Mas por que nós temos as pessoas com presunção de inocência presas e pessoas com culpa transitada em julgado sendo soltas? Essas pessoas foram presas primeiro numa condição, né, Capês, de flagrância. Não é? Ok. Que cometeram lá os... Ele também, 2 quilos de cocaína. Mas 2 quilos de cocaína. Ele também, é flagrante. 2 quilos de cocaína. Você não está usando 2 quilos para usar. É para vender. Eu vou dizer aqui.